Olá, pessoal. Sejam mais uma vez bem-vindos ao tópico de número 7 de algoritmos e estruturas de dados. Esse é o vídeo de número 5 do tópico que fala sobre grafos. E, em especial, estamos falando agora nesse vídeo de número 5 sobre a implementação em C++ das operações de percurso em profundidade e percurso em largura dentro da nossa biblioteca aí de grafo que estamos construindo aqui na linguagem C++. Então, em especial agora, nós vamos estudar a implementação disponível na biblioteca aqui nessas duas funções públicas, a depth first search, que faz a busca em profundidade, e a breadth first search, que faz a busca em largura. Elas, por sua vez, vão usar para auxiliar essas duas funçõezinhas privadas aqui, funções membro da classe privadas, da classe grafo, estamos falando da classe graph, a visit using DFS, que vai, a partir de um determinado nó, fazer a busca em profundidade, marcando num conjunto denominado visited os nós já visitados. Então vamos mais uma vez usar esses containers set aqui da biblioteca padrão do C++ para nos ajudar. E a função visit, que na verdade é parecida com a função visit que a gente viu quando falamos sobre árvores, pode ser simplesmente qualquer operação para o seu problema, para a sua aplicação, que você precisa acessar aquele nó do grafo. Imprimir na saída padrão, pegar aquele valor que está dentro do nó e guardar numa área de memória, ou exportar para um arquivo, ou usar aquilo para fazer a soma e guardando uma variável que vai acumulando, ou a soma dos elementos, e por aí vai. Então, essa função visit aqui, ela é arbitrária, depende da sua aplicação. Muito bem, então vamos para as implementações, falando primeiro da busca do percurso em profundidade. Vejam só, primeiro, né, o método público aqui, que é o acessível, né, para quem criar objetos da classe graph. Eu vou dar, então, reparem, um label de vértice em que eu quero iniciar meu percurso em profundidade. Estamos aí criando como variável local aqui um container para guardar os endereços dos vértices já visitados. Então essa é uma forma da gente replicar aquela ideia de marcação dos vértices já visitados. E aí eu vou, claro, a partir desse label dado por quem invocou a função, eu vou daí consultar o seu endereço associado ao objeto, né, o endereço associado ao objeto node daquele label e usar isso para daí sim chamar a função que vai rodar o algoritmo de percurso em profundidade, com o endereço do vértice inicial e a estrutura de dados que marca os vértices visitados. E aí vamos lá, vamos fazer aqui a visitação na função visit using DFS. Então, o container visited, que é da classe set, a classe set oferece uma função bem interessante, que é a função find. A função find, ela retorna para a gente um objeto iterador. Objetos iteradores são objetos parecidos, digamos assim, com ponteiros, que fazem referência a um elemento de um container. Por exemplo, um set, ou um vector, ou uma list, por aí vai, né? Então, se essa função find encontrar um elemento de endereço igual ao endereço que está em Node, né? Porque visited guarda endereços de vértices, de objetos vértice. Se esse endereço estiver presente, ou seja, estiver na relação de visitados, você vai ter um retorno, um objeto iterador para esse, né, elemento. Caso contrário, caso ele não esteja presente, vocês podem verificar na documentação que a função find ela retorna um objeto iterador para o fim do container. E o valor de fim do container é
não é o último elemento, é simplesmente, né, um elemento nulo, ou seja, que, né, indica que não, né, não está presente aquele, né, aquela entidade dentro do container. Então, por isso que eu estou comparando aqui com esse método end, porque o que é o método end? Isso, todos os containers de C++ que trabalham com iteradores vão usar esses métodos begin para retornar o iterador para o primeiro elemento do container, e o end que retorna o iterador para o fim do container, ou seja, para, entre aspas, a posição de memória além do último elemento do container. Então, a grosso modo, o que eu estou fazendo aqui é, se a minha função find não encontrar node dentro de visited, e ela não encontra quando ela desculpa, é o contrário, né? Se ela encontrar, porque eu estou fazendo a comparação aqui, vejam, por diferente, não por igualdade. Então, se eu retorno um iterador para node, né, eu retorno um iterador por resultado da operação find, procurando node dentro do container visited, que é diferente do iterador de fim do container, isso significa que esse nó está presente, esse endereço do nó node está presente no meu container dos visitados. Então, o que eu faço nesse caso? Não faço nada. O elemento já foi visitado. Então, esse é o caso base aqui da nossa recursão. Caso contrário, o que eu faço? Aí sim eu faço a visitação. E o que é a visitação aqui no nosso caso? Nessa biblioteca é simplesmente eu imprimir na saída padrão o label do vértice, ok? Que é a função visit aí em cima, como vocês puderam ver. Aí então eu visito, então vejam só, eu faço a visitação e marco isso colocando, né, o meu nó dentro do container visited, ou seja, eu coloco ele na lista de vértices já visitados, e aí vejam só como eu falei, aí eu entro na chamada recursiva para cada nó adjacente a node. No caso, para cada aresta adjacente a node, né, lembrando que cada vértice tem a lista de arestas adjacentes, que aí por sua vez eu consigo pegar o vértice vai ser simplesmente o atributo finish de cada aresta. Então, para cada aresta adjacente, eu chamo recursivamente a função de busca em profundidade para esses seus vizinhos, passando a estrutura, né, o conjunto de nós já visitados para essa função, né, para essa chamada recursiva, para garantir que cada nó seja visitado somente uma vez. Então vejam, esse processo de verificação, eu poderia até inclusive fazer isso aqui antes de chamar recursivamente, né, fazendo em cima de arcfinish, mas não tem diferença eu fazer antes aqui da chamada recursiva ou já fazer aqui no início da chamada da função, garantindo que, né, se eu posso até entrar na função, mas se ela já foi visitada, eu não faço mais absolutamente mais nada. Eu só encerro a função aqui com o comando return. Tanto faz. Muito bem. Então, assim, a gente implementa o percurso em profundidade. Vamos olhar aqui embaixo agora o percurso em... Opa, foi um pouquinho demais. Largura. Então, o percurso em largura também parte de um label inicial, de um vértice. Eu também vou usar um conjunto para os meus vértices já visitados, que é o visited, e eu vou usar aquela fila justamente para guardar os vértices adjacentes que eu ainda preciso visitar, como a gente viu no pseudocódigo do vídeo anterior. Aí eu puxo o endereço através, né, a partir do label do vértice que eu quero iniciar, eu puxo o seu endereço, coloco ele na fila e aí inicio aquele laço de repetição que realiza as operações enquanto a fila não está vazia. O método empty da classe queue, de objetos da classe queue, retorna true se a fila está vazia. Aí o que eu faço aqui? Primeiro eu tiro da fila o próximo nó. Então reparem aqui que eu uso o método front para pegar uma cópia desse elemento e depois o método pop para
tirar o elemento da fila, né? Também dois métodos de objetos da classe Q. E aí sim eu vou para verificação. Primeiro, se ele não foi visitado, então aqui veja, quando, de novo, estamos usando aquele método find né, da classe set. Se o método find retornar um iterador para o iterador do fim do container, que é o que o método end sempre retorna para um dado container, isso significa que esse nó apontado por Node não está presente na lista de visitados, ou seja, ele não foi visitado ainda. Então daí sim eu faço a sua visitação, insiro ele na lista de visitados e o que eu faço agora? Coloco os seus vizinhos para cada um dos seus para todas as arestas adjacentes a esse nó, eu coloco ele na fila com o método push. O método push coloca cada um dos vértices adjacentes a node na minha fila. Aí, veja, um comando for each aqui, aquele for each para olhar todos os adjacentes. Depois que eu vejo todos os adjacentes, aí sim o que eu faço? Eu volto aqui para a repetição do meu processo de esvaziamento da fila, pegando o próximo elemento da fila. O primeiro é o próximo a sair da minha fila e repito todo o processo para verificar se ele já foi visitado. Se não foi visitado, eu faço aí sim a sua visitação e verifico de novo os seus vizinhos, colocando eles dentro da minha fila. Então está aqui justamente a implementação da operação de percurso em largura, a semelhança, claro, com as devidas adaptações para a linguagem C++, mas a semelhança dos pseudocódigos que a gente viu agora há pouco no vídeo de número 4, no vídeo anterior do tópico. Então, é isso. Vimos as implementações das duas operações de percurso. Fechamos por aqui esse vídeo e no próximo vídeo seguiremos aí discutindo outras operações, outros algoritmos em grafos. Até a próxima!